Graça e paz, abençoados, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Lucas capítulo 9, versículo de número 51, Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, discípulo do Senhor, no capítulo 9, versículo 51. Quero falar um pouquinho sobre o conquistador vitorioso. Eita, glória, hein? Muito obrigado você que tem compartilhado, me ajuda bastante, porque o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Então, quando você compartilha, muito nos ajuda para que outras pessoas vejam mais. Então, faça isso no grupo de parentes, de amigos, da escola, dos cursos, de caminhoneiros, de esporte. Compartilhe isso para nós nos grupos de negócios, grupos evangélicos, tá? Porque a palavra de Deus vai sendo levada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Capítulo 9 de Lucas, versículo 51, está escrito assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Tem uma versão que diz o firme propósito, de ir a Jerusalém. Tem muita gente que não entende isso. Tem filmes que passam, E há pessoas que às vezes também comentam de absurdo que fizeram com Jesus, em Jerusalém. Ele vai com a cara de pobre coitado, Quem foi traído covardemente. Amados, você precisa compreender uma coisa: tudo que Jesus passou, na via dolorosa, naquele momento de tortura, tudo isso ele já sabia. Ele veio para esse propósito. Então, ele inclusive advertiu os discípulos, falou abertamente a eles, mas muitos deles não compreendiam, e temiam interrogá-lo. O próprio capítulo 9 que nós lemos aqui, no versículo 51, se você pegar alguns versículos antes, o contexto que nós estamos aqui, Jesus está dando ensinos, preparando-os, porque ele dizia: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser traído, vai ser torturado, vai ser crucificado, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Só que eles não entendiam isso. Tinham dificuldade de compreender, porque a pessoa, eles já tinham ouvido falar sobre ressurreição, mas como que ele próprio vai ressuscitar? E tinha coisa que o coração estava difícil, estava duro de entender. Então, Jesus está preparando-os para que, depois que passasse, eles compreendessem tudo aquilo que ele orientou, que ele ensinou. Então, Jesus foi para Jerusalém, queridos, para aquela cidade, colocou firme propósito no coração de ir, porque ele sabia que ali era o cumprimento da promessa de Deus, o Pai, e que ele veio para salvar a humanidade, e que ele precisava passar por tudo aquilo porque estava proferido, dito na palavra, profetizado. Então, ele não tinha como sair disso. Embora tenha lá no Getsemane, visto tudo o que ia acontecer, e inclusive orou ao Pai para que, se fosse possível, afastasse aquele cálice, porque é difícil, é duro você ver o que você vai passar
antecipadamente. Eu costumo dizer, Deus não revela propósitos, né? Justamente por isso, porque se a gente soubesse o que a gente ia passar, talvez a gente desistisse, tá? Mas o que Deus mostra revela uma esperança no coração de que a vitória é certa. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o que tivermos que enfrentar. Isso é que importa. E mesmo assim a gente não sabe o que nos aguarda no futuro. Fica dentro de nós uma esperança. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Habita em nós, graças a Deus, né? Porque Jesus morreu na cruz e, além de nos salvar, ele nos fez coparticipante da divindade. Por quê? Ele passou a habitar dentro de nós. Tá aí, eu separei um texto aqui em 2 Coríntios 4, versículo de número 10. Olha o que está escrito aqui, ó. Segunda Coríntios 4, versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa... Não. 4:10, espera aí, não é isso? Não. 4:10, aqui, achei. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Certo? Então, Paulo está ensinando, escrevendo aos Coríntios, dizendo que, assim como nós mortificamos, tá, a velha natureza, o desejo do pecado, assim habita em nós o Senhor Jesus, quer dizer, no Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Por isso que ele diz aqui no verso 10, no finalzinho do verso 10, está escrito, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, a vida de Jesus é o Espírito Santo em nós. A Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Por isso que foi dito para os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ser-me-eis testemunhas, está escrito lá, e eles receberam no dia de Pentecostes o poder do Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, um revestimento. Não que não tivesse o Espírito Santo, tá? Quando nós aceitamos a Cristo, temos um encontro com Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aqui foi um revestimento, tanto é que revestir é o quê? É se cobrir mais. Você não está sem cobertor, sem vestimento. Então, por isso é revestir, cobrir por cima. Quer dizer, a presença de Deus veio com mais intensidade, porque eles precisavam de um poder maior para a manifestação, para suportar a perseguição, a prisão, a tortura, né? Porque eles já tinham sido preparados para milagres. Eles saíram, Jesus enviou 70 de 2 a 2, né? E esses discípulos retornaram trazendo um diagnóstico que os demônios se submetiam, que milagres eram realizados. Inclusive aqui, nesse mesmo capítulo de número 9 que nós lemos aqui de Lucas, ele fala sobre isso, que eles encontraram no caminho, inclusive alguns que não seguiam, não eram seguidores de Jesus, pregavam em seu nome, que eles o repreenderam. Jesus disse, não fazeis tais coisas, quem não é contra vós, é por vós. Entende? Porque a gente não tem que criticar método de igreja, placa de igreja, denominações. Se você não concorda com um que às vezes pede mais dinheiro, se você não concorda com outra que às vezes vive mais na revelação, só faz as coisas por revelação, né? Você não tem que criticar. Por quê? Quem não é contra vós é por vós. Certo?
Porque não é contra nós, é por nós. É isso que Jesus está dizendo. Reino dividido não subsiste, não resiste. A gente não tem que dividir, a gente tem que somar, mesmo com as diferenças. Estamos juntos porque estamos pregando sobre Jesus. Amém? Então Jesus foi vitorioso para Jerusalém. Por isso que ele foi recebido com salmos, né? Com louvores ali em Jerusalém, porque ele foi para triunfar. Ele realmente era um conquistador triunfante, vitorioso. Não foi como um derrotado, um pobre coitado, que às vezes pinta um quadro desse jeito, né? Um Jesus derrotado, todo ensanguentado, todo... Ele tinha que passar por aquilo, ele sabia que era o caminho da vitória dele. Certo? Então Jesus é triunfante, o nosso Deus é triunfante, o Filho de Deus é triunfante. 100% homem, 100% Deus em Jesus, mas claro que precisou esvaziar-se da sua glória, senão nós não podíamos conviver com ele, para que ele manifestasse a sua glória em nosso meio. Mas na verdade, parte da sua glória. Amém? Recebe aí, gente. Quero orar por você. Você tem um Jesus vitorioso que te dá vitória. Por isso que ele diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é vitorioso. Ó morte, aonde está o seu aguilhão? Eu preguei isso outro dia aqui. Ó inferno, onde está a tua vitória? Que o Senhor triunfou sobre a morte, morrendo, mas ressuscitou, provando que a morte não pode contê-lo. E o inferno foi vencido também. Por quê? Porque nós estávamos destinados, todos nós, para o inferno. Mas graças ao sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramou, nos deu livre acesso ao Pai, aos céus. Fomos transferidos, transportados do reino das trevas para o reino da luz, da sua gloriosa luz, para viver para sempre com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Recebe essa palavra e tome posse no seu coração. Você é especial. O Senhor não desiste de você. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Não importa onde você está, de que maneira você se encontra. Ele te ama e quer te salvar. Não desistiu de você. Claro que ele quer mudar o seu caráter, forjar em você o caráter de Cristo. Então quem vem a Cristo não tem que ficar da mesma maneira que veio. É inevitável a transformação. Quem prega um evangelho aí, venha como está, mas permaneça porque Deus te ama desta maneira, está errado. Sim, venha como está, mas o Senhor te transformará. O homem não precisa transformar fazendo lista que a pessoa tem que mudar ou forçando. Eu sempre digo, é desastroso tentar mudar os outros. Enquanto eu tentei mudar pessoas, nunca consegui e me frustrei. Mas quando aprendi com Deus que quem tem que mudar sou eu, é deixar o Espírito Santo mudar a minha vida. E tudo ao meu redor começou a mudar. Porque Deus é poderoso para mudar quem Ele quiser. Mas primeiro Ele quer mudar você. Primeiro Ele quer mudar a mim. Diga assim, primeiro Deus quer mudar a mim. Mudando a mim, deixando Deus, porque Ele é muito educado, o Espírito Santo é educado, eis que estou à porta e bato. Né? Deus não arromba a porta de ninguém, Ele educadamente bate. Se você abrir a porta, a Bíblia diz que Ele entrará e ceará contigo. Oh, que coisa linda, meu Deus. Amém? Vai fazer morada em você. E é inevitável, a transformação acontecerá. E você será agente de... Porque, como exemplo, não é você querer mudar os outros, exemplo. O milagre que Deus vai fazer na sua vida
vai reportar para outros, vai refletir em outros. E o Senhor vai fazer o mesmo em cada um ao seu redor. Então pense primeiro, é você. Primeiro sou eu. Quando eu mudei, as coisas ao meu redor mudaram. Minha esposa mudou, meus filhos mudaram, minha mãe mudou, meus pais mudaram, né? Porque meu pai também partiu para a glória com o Senhor. E até meus irmãos têm mudado o comportamento, amigos, vizinhos, parentes, porque ao ver a transformação que o Senhor fez na minha vida, e o que faz na sua vida vai refletir na vida de outros. Pare com isso. Quero mudar meu filho. Tem gente que quer tentar mudar o filho de qualquer maneira, não vai conseguir. Estando ele nas drogas, estando ele na bebida, estando um filho, uma filha aí na perdição, não importa. Pense que você que tem que mudar. E o Senhor quer mudar você primeiro. Amém? Você vai ver e vai testemunhar o que eu estou falando aqui. Porque isso é real. Às vezes a gente tem essa mania, essa mensagem tinha que ser para fulano, tinha que ser para Beltrano. Não, a mensagem é para mim. Eu compartilho ela porque ela é maravilhosa. O que eu estou falando para você, Deus primeiro falou comigo. Eu compartilho não é para que eu te mude, não. É Deus é quem muda. Amém? E você precisa simplesmente abrir o seu coração. Quando o Senhor bate na porta, nessa maçaneta da porta do seu coração, a tranca é por dentro, só você pode abrir. Deus respeita a sua opinião. Por isso que a Bíblia diz que você tem livre-arbítrio. E diz, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Então, se renda a Cristo. Quero orar por você. Pai, muito obrigado pelo Café com Deus, pelas vidas que nos acompanham. Vai dando graça, misericórdia, operando maravilhas. Hoje quero fazer uma oração especial que já tenho feito esses dias pela minha irmã, nossa irmã Regina, que está, Senhor, Doca lá, que está, Pai amado, internada, aguardando uma cirurgia no fêmur. Prepara tudo para a glória do Teu nome. Ela que teve uma queda dentro de casa, pegando uma água na geladeira, simplesmente foi virar, precisou firmar, e o joelho dela já estava debilitado, com problemas, e ela sentiu a dor, e quando ela virou para o outro lado para forçar, ela caiu e quebrou o fêmur. Pai, o Senhor pode, sim, tocar nos médicos, Deus nos remédios e abençoar para que ela passe por uma cirurgia muito guardada e protegida pelo Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. Todos os remédios, Deus faça um efeito, sejam bênção para a vida dela. Eu profetizo vida e vitória em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem abençoado a Magda e outros mais que têm dado testemunho de vitória, eu oro pelo meu irmão Charles também, em nome de Jesus, pela Duda, minha sobrinha. Eu oro por todos que nos acompanham no Café com Deus, agora pedindo graça e misericórdia, abençoando cada familiar no poder do nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Me ajuda aí, vamos compartilhar bastante.